É o coletivo versus o individual. Nós vamos conversar sobre esse assunto e sobre outros assuntos com o vereador Gilberto Natalini do PV, presidente da Comissão Municipal da Verdade, e ele vai falar com a gente sobre essa faixa exclusiva para ônibus na Marginal do Rio Tietê. Vereador, boa tarde, é um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, tudo bem? A você, tudo bem, aos telespectadores da TV Câmara. Vereador, chegou o momento de pensar numa São Paulo em que o carro com um só motorista padeça mais no congestionamento? Como é que se cria uma solução para uma equação tão complexa? Realmente é uma equação complexa. A minha opinião pessoal, eu tenho falado isso sempre aqui na Câmara, eu acho que uma cidade do tamanho de São Paulo, a solução definitiva, a mais importante, é transporte sobre trilhos. É ônibus, metrô e trem. Metrô e trem. Hoje nós temos na cidade de São Paulo 4 linhas de metrô sendo construídas ao mesmo tempo. Mas pelo tempo que nós perdemos de metrô, de construção de metrô em São Paulo, e a construção do metrô é demorada, é uma coisa demorada e muito cara, nós vamos levar ainda algum tempo para que essas 4 linhas, com as que já existem, se cruzem e dê um alívio, inclusive na lotação dos metrôs, que está uma coisa... Com o bilhete único, o povo que andava a pé, e eram 30% de paulistanos em São Paulo andava a pé, eles vieram para dentro dos ônibus do metrô, superlotando aquilo que a gente tinha oferecendo de serviços de metrô e ônibus. Agora, depois do metrô e do trem, que é o que eu repito, a prioridade, até lastimo da Prefeitura não ter retirado esse ano o investimento que vinha sendo feito no metrô, o dinheiro municipal aplicado na construção de metrô na cidade, começou há uns 3 anos atrás, esse ano foi retirado. No orçamento desse ano foi retirado? A Prefeitura não vai dar nada para o metrô. Vinha dando algum dinheiro já de 2 ou 3 anos para cá e agora esse ano... Mas essa é uma decisão de quem, vereador? Do prefeito. Decisão do prefeito que tirou o dinheiro do metrô e suspendeu aquele repasse. Desde quando começou, fazia mais de 30 anos que a Prefeitura não dava um centavo para o metrô. Em 2009, voltou a Prefeitura a dar um dinheiro por ano para o metrô. E esse ano o prefeito decidiu que não vai dar um centavo do dinheiro municipal para o metrô. Isso foi ruim, foi retrocesso. Agora, além do trem e do metrô, nós temos as linhas de ônibus, nós temos o ônibus, transporte coletivo urbano sob pneus. E São Paulo tem 17 mil ônibus, não é? E eu acho que o ônibus tem prioridade sobre o carro, é minha opinião pessoal. Por quê? Porque o ônibus transporta uma quantidade muito maior de pessoas do que o automóvel. Só que pela lotação dos ônibus e pela situação dos ônibus andarem muito devagar, as pessoas não têm segurança de ir trabalhar de ônibus e ainda um grande número de pessoas, enorme número de pessoas vai de carro. Eu sou favorável aos corredores de ônibus. Eu acho que é uma coisa certa. Agora, corredor mesmo, não é você fazer um puxadinho numa avenida e dizer que aquilo é corredor. Corredor tem que ter baia de encosto, corredor tem que segregar o ônibus, corredor tem que dar segurança para a pessoa que vai usar o ônibus. Ou seja, eu não sou contra essa decisão. Não sou contra que se experimente na Marginal uma faixa exclusiva de ônibus, que é um corredor, vamos dizer assim, meia boca, para a gente usar uma palavra bem popular, o corredor meia boca. Não é corredor, é faixa exclusiva de ônibus. Eu não sou contra isso, não. Desde que lá você tenha linha de ônibus. Hoje eu acho que não tem um volume de linha de ônibus suficiente para você segregar uma faixa para andar meia dúzia de ônibus. Então, tem que deslocar linhas de ônibus para lá, pelo menos de passagem pela Marginal, para dar volume de ônibus e, obviamente, a disputa, o cotovelo entre o ônibus e o carro. Mas eu acredito que as pessoas que têm carro, se eles virem que as linhas de ônibus estão andando mais depressa e que os ônibus têm mais fluidez na cidade, o próprio proprietário do carro vai apoiar o transporte de ônibus melhorado, porque isso atinge a maioria da população. O senhor está falando de um assunto, vereador, eu vou mostrar aqui. Veja São Paulo, olha só. A cidade paga o preço, a manchete da Vejinha. Veja, né? Contra o aumento, as tarifas de ônibus na Veja. Aqui, a revista Época. Quem são os protagonistas desse movimento intitulado Movimento do Passe Livre? E a revista Isto É, dessa semana, com um recorte completamente diferenciado do que fizeram as outras, nada justifica a volta da repressão.
Os movimentos sociais renascem em todo o país e são respondidos à bala por uma polícia despreparada. Vereador, qual é a opinião do senhor sobre aquilo que aconteceu na semana passada em São Paulo? Houve ou não houve excesso por parte da polícia? A minha palavra de ordem, depois de 45 anos de militância política nesse país, é a seguinte: manifestação, sim; depredação e vandalismo, não. É a minha palavra. Eu defendo o direito que os manifestantes têm de ir para a rua, de se manifestarem. Agora, eu não acho correto que eles vão para a rua quebrar a casa dos outros, o carro dos outros, a cabeça dos outros. E também não acho correto que a polícia entenda esse movimento como um movimento que é responsabilidade da polícia. Isso é um movimento político. Se você for analisar com calma, não é os 20 centavos da passagem que está trazendo essa juventude para a rua. Os 20 centavos da passagem é um pretexto. É um pretexto para que essa juventude venha para a rua. O que está trazendo essa juventude para a rua é uma coisa mais profunda e mais abrangente. É uma sensação de indignação da população brasileira que começa a se demonstrar com uma realidade política no Brasil, que eu também sou indignado, eu acho que você também é indignado, que é o quê? Que é um fisiologismo, uma corrupção generalizada, não só dentro da política, dentro das empresas, dentro das igrejas, dentro dos grêmios, dentro do futebol. Quer dizer, o Brasil é como se uma praga de corrupção fosse tomando conta do nosso país, que ficou incontrolável. Que é, o que o senhor está falando é mais a linha da reportagem da revista Veja. Não, a Veja tem toda a razão. Depois do preço das passagens, a vez da corrupção e da criminalidade, como quem quer dizer, será que esse movimento vai avançar para tematização como essa? Eu acho que está avançando. Eu acho que está avançando e os políticos e os governos as lideranças brasileiras têm que prestar atenção nisso. Isso aí não é um bando de jovens loucos ou amalucados que estão indo para a rua quebrar. Isso é um sentimento de uma parcela da população, mas se você for conversar com milhares ou milhões de pessoas que não estão indo para a rua, eles têm o mesmo sentimento. Então, nós temos que analisar com calma e ver com calma, porque isso é o início de uma demonstração popular de indignação e de ação contra o jeito que o Brasil está e onde nós chegamos na política brasileira. Eu sou, sinceramente, uma pessoa que admiro a coragem que esses jovens têm de demonstrar essa indignação. Só discordo da metodologia de quebrar, de depredar, de enfrentar. E a polícia, fica aqui meu conselho ao governo do estado, de todos os estados, porque o Rio de Janeiro reprimiu, Brasília reprimiu, São Paulo reprimiu, quer dizer, Minas teve também Isso não é um problema de polícia, isso é um problema político e social que deve ser tratado como tal, pela gravidade e pela seriedade que os assuntos têm nesse momento do nosso país. As evidências de que houve excesso policial são existentes, né, vereador? Sim, a polícia cometeu erro, né? Na tentativa de impedir protestos mais violentos, a polícia agiu com violência. Agiu aqui em São Paulo, e não sei se você viu o vídeo ontem em torno do Maracanã. Sim. E antes de ontem em torno do estádio lá de Brasília, do Mané Garrincha, foi a mesma maneira, bala de borracha, bomba de gás lacrimogêneo, as bombas do Rio atingiram até os torcedores do Maracanã. A gente viu. Então, eu aconselho os governadores e os governos e o próprio governo federal a tratar esse problema como um problema político. O povo tem razão pela sua indignação. A forma de protesto é que está sendo um pouco exagerada. Eu acho que tem que conter essa depredação, conter essa violência, mas o direito dos jovens e dos brasileiros irem para a rua mostrar sua indignação é um direito sagrado que eu defendo até o fim. Hoje, às 17 horas, 5 da tarde, no Largo da Batata, deve começar um outro movimento de protesto e as notícias dos principais portais de informação nessa manhã, o G1, o UOL, destacavam que a polícia só vai agir em casos extremos, que houve um recuo por parte da polícia. O senhor vai estar nesse protesto? Eu já combinei com o vereador Ricardo Yang, o vereador Toninho Véspoli, eu pessoalmente, e estamos conversando com alguns outros vereadores
não é possível que a nossa cidade esteja passando por toda essa confusão de protesto e que nós, vereadores, ou essa Câmara Municipal, fique fingindo que nada está acontecendo. Nós vamos lá intermediar, nós vamos lá negociar, nós vamos lá fazer, garantir o direito dos manifestantes de se manifestar e garantir o direito daqueles que moram ali perto, dos donos de carro, das pessoas que estão nos ônibus e no metrô, de que não estão participando do protesto, de não serem atingidos. Nem pelos manifestantes, nem pela polícia. Sim. Eu estarei lá às 5 horas da tarde, junto com outros colegas que eu já falei aqui. Caso o senhor queira, vereador, eu gostaria que o senhor comentasse o seguinte trecho que está na página 86 da revista Veja, com uma pergunta que eu vou fazer ao senhor, tão logo eu acabe de ler esse trecho aqui. Pode ler. Há uma grande chance de que boa parte da rapaziada que na semana passada foi às ruas esteja apenas dando vazão às pressões hormonais pelo exercício passageiro do socialismo revolucionário. Afinal, como disse o inglês Winston Churchill, se você não é um liberal aos 20, não tem coração. E se não se torna um conservador aos 40, você não tem cérebro. As minorias que participaram ativamente do quebra-quebra são os suspeitos de sempre. Militantes de partidos de extrema esquerda, PSTU, PSOL, PCO, PCdoB e militantes radicais de outros partidos de centro-esquerda, como o PT e o PMDB. O partido tem essa conotação política, o movimento tem essa conotação política que se atribui a ele? São só pessoas desses partidos que estão nesse momento? Eu vereador? acho que esses partidos estão lá no meio, eles não comandam nada, eles não dirigem nada e eles não têm capacidade de mobilização e de articulação da indignação do povo. Como disse o Joaquim Barbosa, e nesse particular eu, infelizmente, sou obrigado a concordar com ele, os partidos no Brasil são de mentirinha. Não, essa juventude, essa população, isso é um fenômeno mundial, viu? Não é só no Brasil, Sim. não. Vai na Turquia e vê se tem algum partido comandando aquilo. Ou vai, por exemplo, lá no Egito, naquela praça do Egito, A Praça Tahrir, no Egito, vê se tinha algum partido comandando. Ninguém está não tem força política organizada como isso. É um sentimento. E aí dizer as coisas, o mundo sempre começa a ser modificado pelos jovens. Depois, os de meia idade, os mais velhos, vêm se a causa for justa. Eu não chamaria esses jovens nem de terrorista, nem de anarquista. São pessoas que querem demonstrar na rua sua indignação com uma situação que existe de fato no Brasil. Ou alguém, você, ou alguém que está nos assistindo, telespectador da TV Câmara, está satisfeito do rumo que está tomando a política brasileira, ou das notícias todo dia de corrupção que saltam na imprensa brasileira. Então, eu acho que é uma manifestação legítima, só que ela não pode extrapolar para machucar ninguém, nem do lado dos manifestantes, nem do lado da polícia. Tem que ser tolerada a manifestação, tem que ser entendida a manifestação e é direito das pessoas se manifestarem. Óbvio que transtorna o trânsito, atrapalha quem não está dentro da manifestação, mas são os preços da democracia. Então, eu repito para terminar, sou a favor da manifestação, sou contra a depredação e o vandalismo. Vereador, muito obrigado pela presença do senhor aqui mais uma vez. O senhor vai estar agora à tarde na audiência pública da Unifesp Leste. Estou indo para lá. Né? A gente vai estar acompanhando também, vamos trazer as informações aqui. A gente agradece o senhor sempre pelo bate-papo. Nas próximas semanas nós vamos falar com o senhor novamente sobre o lançamento do livro da Comissão da Verdade, um trabalho que mobilizou bastante a Câmara Municipal e é um prazer tê-lo conosco, vereador. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço.